Mesmo problema desde sempre, só consigo ereção na masturbação. Com as garotas, entro em pânico e não funciona. Sábado aconteceu de novo. Só tenho chorado e perdi o interesse em sair depois de tantas tentativas fracassadas. Sou medroso e tenho receio de tomar remédio e ficar viciado. Não aguento mais. O que é que eu faço? E olha só, meu amigo, acho que você está contando pra gente uma situação que é relativamente comum entre os homens, né? Muitos conseguem ter uma ereção tranquilamente na masturbação quando estão sozinhos, mas quando estão com uma parceira, eles entram num estado de ansiedade, de pânico, né? Como você mesmo disse, e a ereção não funciona. E é importante a gente entender esse mecanismo, né? Porque a razão desse não funcionamento adequado tem a ver com questões emocionais, com questões psicológicas. O indivíduo, num quadro de ansiedade, num quadro de insegurança, num quadro de medo, num quadro de pânico, ele acaba liberando uma série de substâncias na sua corrente sanguínea, no seu corpo, e essas substâncias vão interferir no processo de ereção. E aí, quando acontece uma tentativa que não dá certo, esse comportamento, esse medo, esse receio, essa ansiedade acaba sendo reforçada. E isso dificulta ainda mais as ereções seguintes. É o que a gente chama de ansiedade de performance. O indivíduo fica ansioso só de pensar que não vai dar certo. E, pelo que você está contando pra gente, essas tentativas que você está chamando de fracassadas, elas acabaram te deixando para baixo, elas acabaram te deixando tristes. Não é incomum que alguns homens até entrem num quadro de transtorno de ansiedade ou mesmo num quadro depressivo por conta dessas dificuldades na esfera sexual. Então, isso é um quadro, ou essa é uma situação que está te incomodando muito. E aí você já antecipa pra gente que você tem muito medo de tomar remédio, tem receio de ficar dependente de um facilitador de ereção, que é um dos recursos hoje disponíveis para os homens que enfrentam algum tipo de dificuldade em relação à ereção no momento do sexo, né? No momento que você está com tua parceira ou teu parceiro. Só que eu entendi toda a sua situação, mas eu queria te apontar que você, de alguma forma, criou um cenário em que não há saída. Você tem receio de se relacionar com as mulheres porque não consegue ter uma ereção adequada, você entra no quadro de ansiedade e depressão, você já se coloca como indisponível para usar algum tipo de suporte medicamentoso, e isso entra ou faz você entrar num círculo vicioso em que parece que não tem saída. Mas quem criou essa situação, quem está se colocando nesse cenário sem saída é o senhor mesmo. Então, o que a gente pode fazer, né? Acho que a primeira questão é entender que tem saída, que tem possibilidade de resolução desse conflito. Se você não está conseguindo resolver sozinho, é importante talvez você ter um apoio terapêutico, psicológico de alguém que te ajude a desvendar, né, por onde andam esses conflitos, essas dificuldades, essas ansiedades, e como que a gente faz para que você possa sair delas de uma maneira mais tranquila. Se o profissional no meio do caminho achar que talvez você tenha indicação de uso de remédio, ele vai te encaminhar para um profissional que vai te acompanhar no uso desse remédio. Então você não vai usar remédio para sempre, você vai usar medicamento por um tempo determinado para facilitar, né, essa quebra desse ciclo que você mesmo criou. O que eu acho que é importante você entender? Primeiro, tem saída. Segundo, esse cenário sem saída é um cenário que você está perpetuando. Acho que tem que procurar ajuda de um especialista, de um terapeuta, de um psicólogo que te ajude a atravessar esse momento e, se necessário, usar remédio por um período limitado de tempo. Eu acho que é por aí. Pensa nisso, reflete sobre isso e qualquer coisa, volta a falar com a gente. Valeu!